Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Eu sou a Carmen. Sou nutricionista da alimentação escolar da Prefeitura de Mauá e nessa aula nós vamos falar de diabetes e dislipidemias, duas situações que exigem cuidado especial, inclusive no ambiente escolar. Começando pelo diabetes, uma doença crônica onde a quantidade de glicose no sangue ela fica acima do normal devido à falta da produção ou à insuficiência da produção de insulina, que é o hormônio responsável pelo transporte da glicose na corrente sanguínea ali para as células. E a insulina é produzida no pâncreas. Podemos dividir a diabetes em tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 geralmente é descoberta em crianças e jovens. Ela tem origem genética, é caracterizada pela produção insuficiente ou até a ausência de insulina. E por isso a pessoa precisa de doses diárias e controladas desse hormônio para manter a glicemia estável. A tipo 2 acontece quando o corpo não consegue metabolizar bem a glicose. É mais prevalente em pessoas com mais de 40 anos, mas também pode afetar jovens. Está relacionada a quadros de excesso de peso e sedentarismo, principalmente. O tratamento ele vai incluir dieta, atividade física e, em muitos casos, vai exigir intervenção medicamentosa. Quando a glicose no sangue está alta, o que chamamos de hiperglicemia, os sintomas mais comuns são sede excessiva, urinar várias vezes ao dia, perda de peso sem explicação, fome exagerada, avição embaçada, infecções de pele ou de mucosas muito frequentes, um cansaço extremo, dores nas pernas também podem aparecer. Na escola, nós encontramos crianças com diabetes tipo 1 que usam insulina na sua grande maioria. As necessidades nutricionais dessas crianças são as mesmas das demais crianças. A questão é apenas ajuste na alimentação, com os horários e doses de administração de insulina. O ideal é que essas refeições sejam feitas a cada 3 horas, para manter a glicemia dentro do nível adequado. A alimentação ela deve ser saudável e balanceada, garantindo o crescimento e desenvolvimento adequados dessa criança. Com o objetivo de evitar picos de glicemia, recomenda-se evitar o consumo de alimentos que têm uma quantidade elevada de açúcar simples ou de farinha branca, porque esses alimentos eles têm o poder de aumentar em curto período de tempo a glicemia no sangue e assim necessitar de maior dose de insulina para o organismo. Por esse motivo, as orientações de restrição alimentar para os alunos da educação infantil com diabetes, elas recomendam evitar o consumo de sucos integrais e mistos, porque eles têm uma quantidade muito grande de açúcar, o próprio açúcar da fruta, mas é uma quantidade muito grande, e limitar o consumo de pães e bolos que não são integrais, e também quantificar as porções de frutas de acordo com o aporte glicêmico de cada uma, assim quanto ao consumo também de tubérculos e de cereais. Em algumas situações podem ocorrer a hipoglicemia, é quando a glicose que está presente ali no sangue, ela vai cair a um nível abaixo de 70 e podem aparecer aí sintomas como tontura, tremores, confusão mental, ou seja, a pessoa já não está falando ali coisa com coisa, palidez, um suor excessivo e uma sensação de fome. Nesses casos, o ideal é fazer a alimentação nos horários estipulados e consumir a quantidade recomendada dos alimentos, mas caso isso não ocorra e a hipoglicemia aconteça, será necessário alguns cuidados imediatos. Se a hipoglicemia acontecer, siga as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é oferecer um alimento com glicose de rápida absorção. No ambiente escolar, a orientação é dar um copo de suco de laranja ou de uva integral, de preferência, ou outro sabor do suco misto. Isso porque ele tem um açúcar ali da fruta de rápida absorção. Nós aguardamos ali 15 minutos e verificamos a glicose. Se continuar baixa, repete esse procedimento. Assim que a taxa voltar ao normal, fazer um pequeno lanche. Caso a próxima refeição ali estiver planejada para daqui 1 ou 2 horas, liberar a alimentação antes do horário previsto da alimentação da sala de aula. É de total importância que os responsáveis pelo aluno que possui diabetes mantenham sempre o acompanhamento médico e também do nutricionista do serviço de saúde. A escola deve ser orientada pela família como proceder em casos de emergência. Continuando a nossa aula, agora vamos falar sobre a dislipidemia. E o que é essa dislipidemia? Ela é um distúrbio onde os níveis de gordura no sangue eles estão alterados, ou sendo o principal responsável pelo aumento de risco para doenças cardiovasculares ou de acidente vascular cerebral. Os casos mais comuns são a hipercolesterolemia, quando o colesterol está alto, e a hipertrigliceridemia, quando os triglicéridos
triglicérides estão altos. Ou ainda a gente pode ter os dois problemas ao mesmo tempo. A alteração dos níveis de lipídios na corrente sanguínea, eles estão associados principalmente a hábitos alimentares inadequados, ao consumo de álcool, a quantidade de carboidratos e gorduras na dieta elevado, prática de atividade física insuficiente e ao índice de massa corporal elevado. E até com relação à idade mais avançada. A atividade física aeróbica regular, como corrida e caminhada, ela constitui uma medida auxiliar para o tratamento dessa dislipidemia. Em crianças, as dislipidemias são classificadas em primárias, quando são de origem genética, e secundária, quando são causadas pelo estilo de vida inadequado, como essa dieta rica em carboidratos e gorduras, e sedentarismo, ou por doenças crônicas, ou até por uso de algum medicamento. A parte essencial do tratamento, ela envolve mudanças na alimentação. Algumas recomendações importantes são evitar gordura trans. Essas gorduras são encontradas na margarina, no sorvete, chocolates, pães recheados, biscoitos recheados, os famosos nuggets, os bolos industrializados, os óleos de fritura e nos fast foods. Substituir gorduras saturadas de origem animal, como manteiga e bacon, por gorduras poliinsaturadas, como óleo de girassol, de milho, de soja, ou gorduras que nós chamamos monoinsaturadas, que elas são presentes no azeite de oliva. Aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibras solúveis. Essas fibras, elas estão presentes nas frutas, entre elas a gente tem a pectina, nós temos as gomas, que são encontradas ali na aveia, no feijão, na ervilha, na lentilha. Essas fibras, elas vão auxiliar na redução da absorção do colesterol no intestino. Diminuir o consumo de açúcar refinado e de bebidas açucaradas. Trocar alimentos refinados. O que são alimentos refinados? São aqueles que são feitos com as farinhas brancas por esses mesmos alimentos nas versões integrais, ou seja, feitos com as farinhas integrais. Preferir cortes de carnes mais magros e não consumir aquela gordurinha aparente que fica na carne ou a pele das aves. E prepará-los de preferência cozidos, assados e grelhados. Evitar a fritura de imersão. O que é aquela fritura de imersão? Quando a gente coloca bastante óleo na panela e coloca a carne fica ali de baixo, o óleo fica todo por cima. Isso a gente chama fritura de imersão. E aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, porque eles são ricos em vitaminas, minerais e nas fibras, que a gente já falou lá atrás, com a importância delas. A alimentação escolar, ela tem um papel de incentivar o desenvolvimento de bons hábitos alimentares. Por isso, os nossos cardápios, eles priorizam alimentos in natura e minimamente processados. Algumas ações importantes já fazem parte desse contexto, ou seja, nossos cardápios, eles já têm a proibição de alimentos com gorduras trans industrializadas. Nós temos também a proibição de alimentos ultraprocessados e açúcares nas preparações culinárias para os alunos até 3 anos de idade. E para os alunos acima desses 3 anos, a oferta é mínima e controlada desses alimentos. Com uma alimentação equilibrada, prática de atividade física e cuidados constantes, é possível controlar a dislipidemia e prevenir complicações no futuro. E a escola, junto com a família, tem um papel essencial nesse processo. Espero que vocês tenham aprendido algo e gostado dessa aula. Muito obrigada. Prefeitura de Mauá. Amor pela nossa gente.